Você está assistindo um trecho da minha live que faço todos os dias aqui no YouTube. Eu falo sobre bolsa de valores, economia e política. Então, se você gosta de algum desses assuntos, eu vou pedir para que você aperte o botão aí do like e também se inscreva no canal, porque todo dia tem assunto novo aqui no canal. Agora vamos pro corte. Pronto, vamos falar da Jovem Pan. Ainda bem que a notícia já estava aqui em primeiro lugar. Vamos falar da Jovem Pan. Gente, presta atenção, tá? Presta atenção. Depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de suspender propagandas ofensivas a Lula, a Jovem Pan acendeu um sinal amarelo para alguns de seus comentaristas. A ordem é maneirar no vocabulário dos programas da casa. A partir de agora está proibido usar adjetivos ofensivos contra o Lula. Em mensagem encaminhada para a redação, a chefia veta veementemente o uso de palavras como corrupto ou ladrão, uma censura do TSE ao jornalismo que impede que termos verdadeiros sejam utilizados pelos profissionais. Tá? Olha lá, vou ler o texto que foi colocado lá. Caros, com base em decisão do TSE proferida na segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Expressão número 1, ex-presidiário. Expressão número 2, descondenado. Expressão número 3, ladrão. Expressão número 4, corrupto. E expressão número 5, chefe de organização criminosa. Além disso, não devemos fazer qualquer associação entre o candidato Lula e ao crime organizado. E mais, as críticas aos ministros e ao judiciário não são recomendadas pelo nosso jurídico neste momento. O descumprimento dessas determinações pode levar não só a direito de resposta, como também a uma multa de R$25 mil e a remoção dos conteúdos de nossas plataformas. A direção de jornalismo reforça que aqueles que não se sentirem confortáveis com essa determinação, com base em decisão da Justiça, devem nos informar para que possam ser substituídos dos programas. E aí o Luiz Carlos me deu uma notícia aqui que a Zoe foi mandada embora. Vou dar uma olhada nessa informação, ô Luiz. Gente, não faz sentido, né? Não faz sentido. Independente de qualquer coisa, tem uma emissora que tá lá, com pessoas dando opinião. Tem gente falando bem lá dentro. Tem o Piperno, tem o Noblar, tem aquele outro japonesinho novo lá, que eu não sei o nome dele. Tem gente lá falando, metendo pau no Bolsonaro. Tem gente metendo pau no Bolsonaro. Tem gente metendo pau no Lula. Uma coisa que, se você não gosta, tá? Se você não gosta do Bolsonaro, se você não gosta do Lula, se você adora o Lula, ou se você ama o Bolsonaro, beleza. Não quero ser grosso, mas eu vou falar uma frase grossa. Problema seu. Não tenho problema contra isso. Isso é um problema seu. Tem gente que ama cegamente, tem gente que odeia cegamente. Eu acho isso um problema, mas é um problema seu. Ótimo. Certo? Mas abra os olhos para uma coisinha. Tá? Abra os olhos para uma coisinha. A partir do momento que a gente calar, que a gente ficar quieto, frente a um pedido de não pode falar isso, não pode falar aquilo, se você ficar quieto, tá? É o sapinho na água fervente. Você põe o sapinho na água, vai esquentando o sapinho. Opa, tá gostoso aqui, até que tá quentinho. Aí vai ficando mais quente. Ele, opa, tá dando um suor aqui? Opa, a hora que ele vai tentar sair da panela, ele já tá cozido. Cuidado, gente. Cuidado. Primeira coisa que eu acho que deve ser defendida por qualquer político que você vá votar é a liberdade de expressão. É a defesa da liberdade. E quando eu falo liberdade de expressão, tem muita gente que define liberdade de expressão com uma coisa. Ah, não, mas depende, né? Mas se o cara falar isso? E se o cara falar aquilo? Gente, liberdade de expressão. Existem crimes como injúria, calúnia e difamação.
que vão ser resolvidos no âmbito jurídico com o prosecutor, que eu esqueci o nome em português agora, mas o acusador seja um membro da sociedade e não o Estado. Então, vamos, por exemplo, assim, eu chego aqui, olha lá, o Marcos Anacleto escreveu ali, ó, Robson, primo do Elon Musk. Certo, Marcos? O que você acabou de falar foi uma brincadeira, claro que você é seu amigo Robson, mas imagina que o Robson fique ofendido, porque você fez uma mentira ali. O Elon Musk não é primo do Robson. Certo? E às vezes o Robson odeia o Elon Musk. E o Elon Musk é um cara, sei lá, tóxico, criminoso, qualquer coisa assim. Então ele não quer ser associado a isso. Beleza. Ele vai na esfera judicial e ele vai lá e fala, ó, isso aqui é mentira. Aí o cara, beleza. Retrate-se, pague multa e tudo mais. Beleza. Isso é permitido. Já existe a lei tem bom senso. Certo? Agora, eu venho aqui e falo, Lula é ladrão. Eu estou mentindo? Ele já foi condenado. Primeira instância, juiz Sérgio Moro. Beleza, aí você pode falar, não, o juiz Sérgio Moro queria isso. Ok, então vamos lá. Aí vem o segundo round. Se eu não me engano, alguém me corrija se eu estiver errado, mas foram 4 ou 5, é um colegiado, tá? De um tribunal, que é o Tribunal de Porto Alegre, se eu não me engano, estou falando aqui de cabeça, posso estar cometendo algum erro, que condenou um tribunal. Quando eu falo tribunal, é mais de um, é o colegiado. Tá? É um colegiado, a palavra certa é colegiado. Então foi mais de uma pessoa que foi lá e falou, não, as bases aqui, tá certo, os juízes conversaram, ok, Sérgio Moro, você tá ok. Então foi para uma próxima instância. Aí foi para o STJ. E o STJ foi lá e deu ok também, com mais um outro colegiado, que eu não lembro se era 3 ou 4 também. Ou no total dá uns 10 juízes aí, que deram aval e pau, crime, criminoso, vai preso. Tá? Por uma nova decisão do jurídico, do pessoal do STF, tá? Eles começam a falar assim, bom, por que a gente tem que prender uma pessoa que foi condenada só até a segunda instância? A gente não pode. Às vezes a pessoa é solta e ela é inocentada na terceira instância, então não vamos mais prender a segunda instância. Solta o Lula. Pum, soltaram o Lula e mais um monte de outra gente, de outras pessoas. Não se esqueçam disso. Um monte de gente condenada, assassino, estuprador, foi solto também. Porque a lei retroagiu. Por isso que o Lula não foi dali pra frente, é dali pra trás também. E aí um monte de gente saiu. Tá? Beleza. Aí soltou-se ele. Aí um cara chamado Fachin, que é do STF, o STF é um colegiado também. Você sabe por que são 11 ministros? Para estar número par, para nunca empatar. Tá? Aí, eles, sem qualquer conversa, um ministro fala, não, vamos entender o seguinte, o CEP aqui, o lugar onde ele foi investigado e condenado em primeira instância é Paraná, mas ele não cometeu crime no Paraná, ele cometeu crime em São Paulo, em Brasília. Então não era o Sérgio Moro que tinha que ter feito isso, era para ter sido outro cara. Então anula todas as provas, anula tudo e vamos recomeçar. Só que recomeçando, o Lula, por questões de idade, não sei o que, o tempo do crime caducou, eu não sou nenhum especialista jurídico, mas foi isso que aconteceu. Pum, cadê? Tá livre. E de acordo com o nosso querido amigo William Bonner, você não deve nada para a justiça. Nada. Tá? Agora pensa o seguinte. Tá? Pensa o seguinte. Entrou um cara na sua casa, matou seu pai, sua mãe, sua irmã, alguém que você gosta muito. Certo? E aí esse cara ficou solto. Só que você lembra da cara dele. Certo? Você lembra da cara dele. E aí você vai lá e confronta ele, fala, eu sei que você matou o cara e tal. O cara falou, matei mesmo. E aí você gravou essa conversa. Escondido dele. Certo? Aí você vai lá e fala, olha, eu tenho a prova, tá aqui. Esse cara foi o cara que matou o meu ente querido.
Aí o juiz fala assim, mas essa prova aqui não vale. Por que não? Tá aqui, ó, o rosto dele aqui, ó, tá gravado, ele falando, mas você não teve autorização da justiça para gravar isso daqui. Isso é um procedimento técnico. E o cara vai solto. Mas ele ainda continua sendo um assassino. Ele continua sendo um ladrão. E pior, ele vai ter a sensação de que o crime compensa. Ele tem a sensação de que ele é intocável. Ele tem a sensação de que dali pra frente ele é dono da parada toda. E aí ele pode falar o que ele quiser, porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Porque ele tem costa larga. Ele tem gente poderosa lá atrás. Pra quem assistiu o filme, o seriado O Mecanismo, tem uma hora que eles estão na cadeia e um cara grita assim, o inquérito subiu pro STF, daí todo mundo, êêê! Apesar de ficcional essa obra, para bom entendedor meia palavra basta. Então, vamos lá. Qualquer ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, porque ditadura não tem nada a ver com esquerda ou direita. Ditadura, autoritarismo não tem nada a ver com esquerda e não tem nada a ver com direita. Hugo Chávez, ele era militar. Então muitas pessoas podem falar que ele era de direita. Pinochet era militar. O governo militar aqui também. Mao Tse Tung não, como que é? João Kim-un lá já é comunismo, socialismo. Cuba, socialista. E aí? Um é e outro não é? Não, autoritarismo é autoritarismo, não importa o seu viés político. Esquerda, direita, extrema esquerda, extrema direita, tá? É questão de livro. Autoritarismo não tem nada a ver com isso. O cara que é autoritário, ele não tá, desculpa a expressão, mas ele tá cagando pra ideologia. Ele quer poder. Então é isso a primeira coisa. Então você tem que pensar o seguinte, esse tipo de acontecimento, e vocês sabem quem é que proferiu isso daqui, como é que foi isso aqui foi feito, voto de Minerva, quem é que deu? Para quem não sabe o que é voto de Minerva, é o voto que decide. Tá? Foi dado por um juiz, um ministro do Supremo, do indiscutível Supremo Tribunal Federal. E esse juiz, se você procurar o histórico dele na internet, você vai entender a conexão dele com alguma coisa. E aí é o seguinte, ele começou lá atrás com Alan dos Santos, ele foi fazendo teste. É o sapo na água. Vamos fazer um teste? Vamos pegar um carinha aqui, vamos pegar o Alan dos Santos, vamos pegar uma Bárbara do Te Atualizei, vamos pegar os hipócritas, vamos pegar um outro aqui. Vamos fazer um teste, deixa eles gritar, vamos ver se a população vai responder. Não, tranquilo. E aí Globo quieta, essas grandes redes quietas, Folha de São Paulo quieta. E aí, beleza. Eles não falam nada. E você se informa por onde? A maior parte, o grosso da população se informa por onde? Assiste qual TV? Vê qual jornal? Não sai nada. E aí acontece o quê? Eles avançam. Aí mandam prender um deputado. Põe tornozeleira no deputado. Lembra que eu falei? Ministério da Verdade? Eles dizem o que é verdade. E sai na notícia o que é a verdade. Ele falou isso, ele ameaçou. Usaram a lei lá de proteção porque ele... Beleza, prende Roberto Jefferson. Mas Roberto Jefferson é pilantra. Ele foi mesmo do mensalão lá, ele que detonou o mensalão? Foi. Mas prende ele. Foi ele que deu... Ele que foi o X9? Prende ele, aproveita. E isso vai escalando. Agora eles mandaram um ofício para uma empresa já da grande mídia. A Jovem Pan já tem uma voz muito grande hoje. Ela é rádio, ela é TV, ela é streaming. E hoje eles não podem mais falar disso. Toda uma equipe jornalística zip a favor de uma pessoa só, o que é muito claro. Mas eles mandaram o Bolsonaro um negócio de pedófilo também, proibir isso daí. Sim.
que você faria se estivesse no lugar dele, se você fosse um cara autoritário? Vamos lá, pega o PCO lá, acho que é Rui Costa, pega ele também. Ele é extrema esquerda, ele é um cara que fala um monte de besteira, vamos colocar ele no meio só para dizer que a gente está também falando com a esquerda. Não existe. A liberdade de expressão ela é incondicional. Alguém escreveu aqui no chat, ó, Monark manda um abraço. Olha lá, alguém mandou isso aqui, deixa eu ver quem é que foi que escreveu. Cadê aqui? Monark mandou um salve, Roberto Lobo. Monark, ele é um gênio, gente. Porque ele já está falando disso há um ano, pelo menos, um ano e pouco. E aí, o que fizeram com ele? Chamaram ele de nazista. Porque daí você consegue transformar a pessoa numa pessoa que não é ser humano. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Luiz A., acabei de ler. Cadê a liberdade de expressão? O Congresso quer aprovar urgente a punição aos institutos de pesquisa que errarem mais do que a margem. Luiz A., se alguém quiser fazer isso, tem total repúdio meu. Não tem que punir uma coisa, Luiz A., eles podem falar o quanto eles quiserem, mas eu tenho que apontar as cagadas. Aí é outra história. Dá espaço. Ninguém, eu pelo menos, tô falando pelo meu CPF, eu não sou a favor de punir. O que eles queriam fazer era uma CPI para investigar. Não sei qual era não sei se tem punição no meio, mas é investigar. Porque é algo estranho, os caras errarem assim e tudo mais, faz sentido você investigar. Pode haver crime. E se provarem numa CPI que houve transferência de dinheiro para pessoas ali interligadas e tudo mais. Hoje tá difícil, né? Follow the money hoje não existe mais. Depois que eu aprendi sobre Bitcoin, já não dá mais pra gente saber para onde vai o dinheiro. Mas, investigar é uma coisa. Tá? Eu não sou a favor de prender. Você acha que vão prender um cara que fez uma pesquisa? Não pode. Ele tem total direito. E vou dizer mais. A gente tem que ter liberdade incondicional. Incondicional. Se for isso, Luiz, eu vou procurar essa informação e eu vou falar aqui. Que tá errado. Porque para mim é incondicional. O cara pode falar o que ele bem entender. Eu quero ter total liberdade aqui na minha live. Total. Mas você não está falando de bolsa de... Algumas pessoas vieram. Mas você não está falando de bolsa de valores. Você deve falar de bolsa de valores. Deveria falar. Talvez esse é o foco maior da minha live aqui. Mas a partir do momento que eu me sinto mesmo pequenininho do jeito que eu sou, mesmo pequenininho, tenho noção do meu tamanho, mas eu não puder ou correr o risco de ter minha palavra censurada, eu vou ter que ser contra. Eu tenho que... E, cara, mesmo vocês com 10 seguidores, com um seguidor, com o seu vizinho, com o seu chefe, com o seu parente, cara, a gente não pode ficar calado nisso. Porque vai começar assim. Aí depois vão pegar um outro do lado, depois vão pegar do outro lado, depois vão pegar do outro lado, e uma hora vai chegar em você. Foi assim que tudo começou. Cuidado. Cuidado, gente. Eu sei que a maioria dos meus alunos moram lá fora, mas cuidado. Isso daqui é um começo. Sabe por que é um começo? Porque se fala em censura, e a definição de censura é você proibir uma coisa antes de sair. Então eles já estão falando assim, não é assim, você falou ladrão e é mentira. Aí já não é censura, aí é o que eu falei, entra naquele lá, é calúnia, é difamação, é injúria. O problema é o seguinte, é isso aqui, Existe um canal que era do YouTube, eu conheço há muito tempo, chamado Brasil Paralelo. E aí o Brasil Paralelo ia lançar um filme sobre a facada do Bolsonaro. Que é uma investigação que eles chamam de investigação paralela. Muito bom, por sinal. Eles trazem toda a informação. Beleza. E aí, ele é censurado. Ou seja, ele nem saiu, ninguém assistiu até hoje esse daí. E ele já vai passar por o crivo de uma pessoa que vai dizer se pode ou não pode.
Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Cuidado. Cuidado. Porque uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Esse juiz, ele está querendo dizer o que pode e não pode falar. Infelizmente, eu vou ser obrigado a defender a atual situação. Eu nunca vi, em nenhum momento, o nosso atual presidente. Pode até ter companheiros, mas ele em pessoa. Existem pessoas da cúpula dele que pode até, mas dele, eu nunca vi em nenhum momento ele falar, esse cara tem que ser calado. Ah, jogaram bola, futebol com a minha cabeça. Não, vai lá e prende, ou vai lá e faz alguma coisa. Nem o próprio Adélio, que deu a facada nele, tá preso. Ele não teve. Então a parada lá de ele controla a Polícia Federal, se ele controlasse, esse cara tava na cadeia, ou já teria morrido em algum cantinho aí. Que é o que acontecia muito. Então cuidado, cuidado. Voltei aqui para lembrar você, não se esqueça de apertar o like e se inscrever no canal para estar sempre ligado nos próximos vídeos. Valeu!